Agora, o protagonista está confuso se Atri seria realmente a pessoa que lhe salvou, pois em suas memórias a menina era um pouco diferente, mas colocando a imagem da humanoide no lugar dela, de fato encaixa. Essa questão se arrasta até o outro dia e vira assunto na escola, no entanto, realmente parece ser Atri quando ela descreve a cena em que encontrou Natsuki prestes a se jogar de um penhasco. E essa parte o homem não havia contado para ninguém aparentemente. De qualquer forma, mais tarde, Catherine meio que o ajuda a lidar com esses novos sentimentos e ela também está interessada em saber se Atri pode sentir alguma coisa, como se tivesse com o coração batendo. Então assim, os dois começam a armar situações para pôr a humanoide à prova. Catherine também ajuda o seu amigo ensinando nas suas aulas a diferença entre gostar e amar. O que resulta com que à noite Atri comece a agir um pouco diferente, como se fosse alguém tentando conquistar outro amorosamente. E o protagonista passa a entender que sim, a humanoide tem um coração e emoções. O que, de certa forma, pode ser perigoso no futuro. No dia seguinte, enquanto a dupla procura por algumas coisas que precisam coletar, eles percebem que aquele homem que analisou o valor de Atri abandonou a sua loja e fugiu. Enquanto isso, um ser que não conhecemos ainda observa os dois e demonstra ter muita vontade de pegar a humanoide. Voltando à nossa dupla, os dois se aproximam cada vez mais durante o passeio e no fim, um beijo acaba acontecendo entre o nosso protagonista e Atri. Mas mais tarde vemos que o homem se sente confuso por ter tomado essa atitude e não acha certo se envolver com uma humanoide. Ele até chega a levar esse assunto para a escola no dia seguinte e o seu trio de amigos, que também são seus alunos, tem opiniões diversas sobre o assunto. À noite, enquanto experimentava a comida de Atri, Natsuki fez algumas perguntas para entender melhor os sentimentos dela por ele. Contudo, acabou que a humanoide o deixou constrangido quando disse que o amava e quase o beijou novamente. Nesse momento, ele percebeu que devia ir com mais calma no relacionamento deles e combinou com Atri que a partir de agora algumas coisas seriam diferentes, para que ambos pudessem ter certeza daquilo que sentem. E antes de dormir, enquanto conversava com Natsuki na cama com uma cortina improvisada que separava ela no meio, Atri parece ter tido uma rápida lembrança de volta, mas novamente ela não falou nada para ele. Quando o protagonista adormece, ele tem aquele pesadelo de novo do dia em que a sua perna ficou presa, só que dessa vez Atri estava com ele no lugar. O homem levanta assustado da cama e vai até a mesa em que Atri adormeceu enquanto escrevia em seu diário. Pensando em espiar um pouco o caderno, Natsuki se surpreendeu ao descobrir que na verdade a humanoide não sente nada daquilo que lhe disse. De fato, ela pesquisou e agiu conforme o que parecia que o homem queria ouvir, o que obviamente deixou o protagonista assustado. Atri acabou acordando e agora uma discussão entre eles se iniciou. Natsuki pediu para que ela fosse sincera e não mentisse mais a partir de agora, então a humanoide falou que em sua atual situação ela não gosta dele como havia dito, mas que o odeia. Dito isso, o protagonista decide sair no meio da chuva caminhando sozinho e mais tarde Ririka o encontra, então com a ajuda de Ryuji, os dois levam Natsuki até Minamo. Apesar da garota gostar do protagonista, ela sempre vai estar ali para ser uma rede de apoio para ele. E Minamo diz que de certa forma os humanos agem como Atri também, por exemplo, temos reações conforme o que a situação pede. Ouvir isso parece ter ajudado Natsuki, que passou o resto da noite no lugar e no dia seguinte foi à escola com Minamo. Na instituição, o protagonista achou estranho Atri não ter aparecido para sua aula, mas foi melhor assim, pois Catherine descobriu uma coisa sobre o modelo dela. Aparentemente, mandaram entregar na escola um documento que relata a razão de ter tido um recolhimento das humanoides há algum tempo atrás. Acontece que uma perdeu totalmente o controle e não escutava mais as ordens de seu mestre. Dessa forma, a humanoide foi na direção de uma escola e feriu muitas pessoas.
Atri é acusada de ter sido a responsável por este acidente, pois foi a única que ainda não tinha sido recuperada das 58 unidades vendidas. Mas Catherine também não deixa de pensar que esse relatório pode ser falso. De qualquer maneira, Atri não está hoje na escola por Catherine ter pedido para ela não aparecer mais, já que as crianças podem entrar em perigo. E a mulher aconselha o protagonista a ir atrás da humanoide. Enquanto fazia isso, no caminho um homem chamado Yasuda aparece e o convida para um passeio para conversarem sobre a humanoide. Ele é o mesmo que estava observando a dupla no outro dia e Yasuda se apresenta como uma das pessoas que criou outros humanoides, mas Atri foi outra pessoa chamada Dr. Konoshi. Yasuda entrega para o protagonista um diário que pertence a Atri da época que ela não se lembra e aparentemente ela foi comprada para cuidar de uma menina chamada Shina. Yasuda comenta algo sobre transferência de consciência, mas como a cena corta, vemos apenas o pedido do homem perguntando a Natsuki se ele o ajuda a recuperar a humanoide para descartá-la, antes que um acidente como aquele aconteça novamente. Contudo, o protagonista fica de lhe dar uma resposta. Na próxima cena, vemos que o homem voltou para o barco, mas confuso com toda essa situação, logo ele sai para o seu submarino e deixa o antigo diário de Atri em cima da mesa. Natsuki acaba pegando no sono no submarino e quando acorda, Atri não está mais em casa. Ela deixou um recado dizendo que foi ajudar Ririka com uma coisa. Mas quando a cena corta e passamos para a escola, vemos que Yasuda está na instituição fazendo as crianças de refém. Tudo isso foi planejado pelo homem que assim que Atri chega na escola faz com que todos os presentes vejam ele destruindo a humanoide. Leva um tempo até Natsuki chegar ao local, mas assim que consegue ele tenta impedir que Yasuda acabe com Atri, mas como o homem é muito mais forte que o nosso protagonista, Natsuki também acaba apanhando. A humanoide neste momento recupera o pouco de força que tinha para ajudar o seu mestre. É Yasuda que está fora de controle. O homem culpa Atri pelo acidente ter feito a fábrica ser fechada, mas parece que ter visto Natsuki todo machucado fez com que a humanoide criasse uma razão para lutar e se defender. Sendo assim, depois que deixou Yasuda caído no chão, Atri, que apesar de não se lembrar, acredita ter sido a responsável por aquele acidente na escola, entrega uma arma para seu mestre e pede para que ele a descarte. Mas agora, o protagonista enxerga que independente do que tenha acontecido, a Atri que ele conviveu é muito diferente. Sem ela, o homem era incompleto. Os dois acabam fazendo as pazes e nesse momento as memórias de Atri com uma menina voltam à tona, fazendo com que a humanoide faça algo que nunca tinha conseguido antes, que é chorar. O que vocês acharam desses episódios? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões, comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curta e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!